Olá, povo querido, povo do coração de Deus. Eu estou passando aqui para ser boca de Deus na tua vida, para ser bênção sobre a tua vida. E eu tenho uma palavra de Deus para refletir com você hoje nesse momento. Então, se tu já chegou aqui nesse vídeo, não foi por acaso, é porque Deus precisa falar contigo. Porque a primeira coisa que eu peço é que o Espírito Santo esteja comigo, que o Espírito Santo esteja falando, que o Espírito Santo leve esse vídeo à pessoa certa, que precisa ouvir da boca de Deus o que vai ser falado e ministrado nesta hora. Eu já te convido também a fazer parte, da nossa outra família, na outra rede social, vou deixar aqui, lá no Tique, já entenderam, né? E aí, lá também eu sempre trago vídeos lá. Geralmente os vídeos são mais curtinhos, às vezes quando é uma reflexão, um bom dia, algo mais curto, eu deixo lá, tá certo? Então, corra para lá também e vamos, fazer parte dessa família, que o intuito aqui é louvar, é receber de Deus uma palavra de esperança, de despertamento, de exortação, seja o que Deus queira falar. Porque quem direciona e quem manda é o Senhor, Nós somos apenas o vaso. E ontem eu escutei algo, E a partir desse momento que eu escutei, eu fiquei com aquilo no meu coração e eu precisava repartir com você. José, ele era o filho predileto de seu pai. E José, ele recebeu até uma túnica, colorida, coisas que seus outros filhos não receberam, E José era o queridinho do papai. Só que Deus, ele tinha uma obra tão grande na vida de José, mas que se José continuasse sob a proteção do pai, ele sempre seria o filhinho mimado. E Deus não faria dele o grande homem que ele fez. E eu escutei algo que dizia assim: pessoas mimadas não vivem o processo, porque guerreiros não podem ser mimados. E é essa palavra que eu quero falar com você, repartir com você. Eu sei que você olha assim para a situação do que você tem passado, é tanta coisa. Você tem sido tão afrontado pela vida, desafiado mesmo, desafios de gigantes que você diz assim, agora não vou conseguir mais. Mas todos os desafios que você tem sido desafiados por permissão de Deus, aquilo que é permissão de Deus é para te preparar, é para te moldar, é para te fazer o guerreiro, a guerreira que Deus precisa que você seja para a obra dele. E aquilo que é armado e preparado pelo inimigo, mas que tem a permissão do Senhor para acontecer, no momento certo Deus se levanta, guerreia por ti e te dá a vitória. De toda forma, se tu confiar e estiver com Deus, tu não vai ser atingido. Ah, irmão, mas por mais que eu já esteja passando, não sou atingido? Nós precisamos aprender a guerrear. O Senhor, ele não chamou para que nós viemos apenas para ocupar um lugar ou apenas para ser destaque, mais destacado que os outros, ou como é que eu posso usar a palavra certa? O Senhor não nos chamou para ser artista, o Senhor não nos chamou para querer estar se amostrando. O Senhor nos chamou foi para ser guerreiros, foi para ser soldados, Então, quando o Senhor chama um servo seu
Para ser soldado, e aí muitas vezes você já quer ocupar o lugar do general, né? E a gente tem que ir por partes. General só Jesus. E nós vamos continuar sendo os soldados. General só Deus. E nós vamos continuar sendo os soldados. E soldado é aquele que está lá no campo de batalha. E se tudo que for na nossa vida acontecer, for passando a mão na nossa cabeça, quando é que nós vamos aprender a ser guerreiros de valores? Guerreiros que não vai ficar com mimimi na primeira guerra que vier, na primeira afronta que vier. Guerreiros, eles estão ali para guerrear, seja o que for. Dê no que dê, mas eles estão ali para defender a sua pátria, defender o seu objetivo. E por isso que nós temos que passar por processos tão dolorosos para ocupar o lugar que Deus quer que a gente ocupe. Eu não sei se um dia Deus te chamou para ser pastora, mulher de pastor, né? Acompanhar o seu esposo, para tomar a frente de um rebanho. Eu não sei se você tem essa chamada, mas se você tiver, você com certeza já tem passado por grandes afrontas. Mas sabe por que é? É porque se Deus não te moldar, Deus não te preparar, tu não vai conseguir exercer o cargo que Deus te deu. Tu não vai conseguir exercer esse cargo. Como é que tu vai lidar quando as afrontas vier? Se tu sempre foi aquela menininha, princesinha do papai, mimadinha do papai, e depois passou pro esposo, sempre o esposo fazendo tudo por ti, tentando sempre aliviar a tua barra. E aí? Como é que tu vai conseguir ocupar o lugar que Deus te prometeu? Deus tem um chamado para a tua vida. E esse chamado é para guiar várias ovelhas, um rebanho grande. E aí é necessário que tu passe por várias coisas que vão te doer, às vezes vão ferir, vai arrancar pedaços, mas não vai te matar. É só para te tirar do campo do acomodismo. É só para te tirar do campo do seu eu e te fazer enxergar que você é soldada. E soldada, ela tem que estar de pé para guerrear. E José, se não tivesse acontecido tudo aquilo na vida de José, como era que José ia se tornar o braço direito do governador? Um homem fraco, sempre mimado, sempre protegido pelo pai, que nunca tinha enfrentado a vida. Como era que ele ia lidar com um cargo tão grande dessa forma? E aí é nas guerras que a gente aprende a se controlar as nossas emoções. São nas guerras que a gente aprende que nós não somos nada sem Deus. É nas guerras que a gente aprende que sempre nós somos submissas a alguém. É na guerra que você aprende que a última palavra sempre é a de Deus, não a sua. É nas guerras que você aprende a enfrentar as frustrações. É na guerra que você aprende a procurar sabedoria. É tantas coisas que você aprende na guerra. E essas coisas, elas vão te amadurecendo. Elas vão te tornando pessoas grandes. Pessoas grandes em caráter, pessoas grandes em intimidade com Deus, pessoas grandes no seu chamado. Então, se você tem um chamado, e já várias vezes o Senhor já usou profetas para falar contigo que você tem um grande chamado, então entenda
que tudo o que tu tem passado faz parte desse chamado. Faz parte desse chamado. Imagine só como é que você vai aconselhar pessoas se tua vida sempre foi uma perfeição. Tu nunca teve que passar por altos e baixos e enfrentar realmente situações que te desafiaram a mudar, te desafiaram a se tornar uma nova pessoa. Às vezes, nós somos tão egoístas que sempre o orgulho vai nos matando. Sempre a gente acha que nós temos razão, o outro é que tem que mudar. E aí começa. Isso são de pessoas fracas. Pessoas fracas, elas não assumem que elas precisam mudar. Pessoas fracas, elas não assumem que elas vão depender sempre de outra pessoa e principalmente de Deus. Mas sempre Deus vai levantar pessoas para interceder por você. Quando as lutas maiores estiverem na tua vida, você vai depender de alguém. Seja de uma oração, de uma intercessão ou de uma providência. E pessoas fracas, elas não querem aceitar a vontade de Deus, as escolhas de Deus para a sua vida. Mas quando a nossa fé ela está moldada, quando a nossa fé já está em um nível que por mais que o barco esteja lá balançando, você entende que Deus está no controle. E você sabe que no estralar de dedo, tudo pode mudar. É o mundo caindo na tua cabeça, mas tu sabe que no momento que Deus disser assim, parou, vai parar. É tudo dizendo assim, dá a Deus porque não é mais teu. E você dizendo assim, até o último suspiro, eu vou confiar e esperar no Senhor. É você caminhando para o enterro dos teus sonhos e você com a esperança que Deus vai chegar para dar a última palavra. É todo mundo te caluniando, jogando pedra e dizendo que tu é louco, e tu dizendo assim, um dia Deus falou, então Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Quando tu chegar nesse nível, tu tá conseguindo se tornar a pessoa forte que Deus escolheu para você ser. Quando as palavras das pessoas não te influenciarem mais a você tomar decisões, quando a opinião dos outros não te influenciar mais e tu deixar de ser aquela, parece aquela Maria vai com as outras, aquela a onda que vai e volta e não chega a lugar nenhum. Quando tu parar com isso, tu chegou a um nível maior de fé, um nível maior de confiança no teu Deus, um nível maior naquele que realmente te chamou para vencer. Então, tudo que você tem passado é parte do teu processo. Receba essa palavra e creia que tudo está no controle de Deus. E que se Deus está tirando você do lugar do acomodismo, e que se Deus está tirando você desse tempo aí de mimimi, tá tirando você, obrigando você a deixar de ser mimado, porque tem muitos homens também mimados. Aí você tá entendendo que você tá se tornando no soldado, no guerreiro que Deus tem chamado. Porque de guerreiro não pode ser mimado. Deixe essa palavra no teu coração. Guerreiros não pode ser mimado. Que o Senhor te abençoe. Amém?